Se você ama a palavra de Deus, já deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu fico muito feliz que você chegou aqui para ouvir uma palavra e orar junto comigo nesse dia. E a palavra do dia 16 de janeiro tem por título A Vingança que Roubou uma Bênção. Isso trata-se de uma história que aconteceu há muitos anos atrás, que a Bíblia nos mostra, mas situações parecidas têm acontecido hoje nas nossas vidas e têm roubado a bênção de muitas pessoas. Então preste atenção nessa palavra, porque essa mensagem ela pode ser uma resposta de Deus para a tua vida, ou para a vida de alguém que você vê que está envolto numa situação de ódio, de vingança, e você pode alertar essa pessoa compartilhando esse vídeo. E o texto bíblico do dia de hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 22 ao 24, e diz assim: Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: Peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: Seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Naquele momento ela saiu e foi perguntar à sua mãe: Que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Para você compreender, eu preciso contar a história que está, nessa passagem. Em primeiro lugar, quem era João Batista? João Batista era um homem separado por Deus, primo de Jesus. Ele era um profeta e ele não negociava a verdade. E ele denunciou o pecado do rei Herodes, que vivia com Herodias, que era mulher do seu próprio irmão. Então veja a situação, gente. Que situação horrorosa, né? Ele denunciou o pecado do rei que vivia com a mulher do seu próprio irmão. Mas essa palavra de confronto, quando ele denunciou para eles esse pecado, essa palavra ela não gerou arrependimento em Herodias. Ela gerou ódio. E Herodias ela guardou isso no coração. Mas ela esperou o tempo certo, porque como dizem por aí, a vingança é um prato que se come frio. Esse confronto que João Batista fez virou uma ofensa. E a correção que eles receberam virou um desejo de vingança. E por conta disso, João foi preso. Mas mesmo assim, ele continuava sendo uma voz de Deus. Porque a voz de Deus, ninguém impede que continue ecoando. E Herodes, ele sabia que João era um homem justo e santo. Inclusive, ele gostava de ouvi-lo, embora ficasse confuso, porque ele não compreendia as coisas que João falava. Ele estava cego pelo pecado. Mas eu quero mostrar, lembrar que Herodes ele estava diante de uma grande oportunidade de mudar de vida. Porque é isso que Deus faz quando nos confronta, quando usa sua palavra, quando usa algum irmão que vem nos alertar que estamos fazendo algo errado. É a oportunidade que Deus está nos dando para mudar as nossas ações que estão nos afastando dele, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas então chega o dia do banquete. O banquete que relata aqui nesse trecho aconteceu no aniversário do rei Herodes. Então não era assim uma refeição simples. Era um grande evento público com os homens mais importantes da Galileia. Ali tinha autoridades, oficiais do governo, líderes militares. Era um ambiente de festa, bebida, vaidade e também exibição de poder. Um ambiente onde as emoções falam mais altos e a presença de Deus é ignorada. E é nesse clima que a filha de Herodias ela entra e dança. E a dança agrada a Herodes e aos convidados. E tomado pela empolgação, pela pressão das pessoas e pelo orgulho, Herodes ele fala mais do que devia
e faz um juramento precipitado. Peça-me qualquer coisa, até a metade do meu reino. E ali era um momento de uma grande oportunidade. E essa jovem, ela não decide sozinha. Ela consulta alguém com um coração cheio de ódio. E Herodias responde: peça a cabeça de João Batista. E aqui a gente já pode prestar atenção que quando o ódio e o ambiente errado, eles nos tornam tolos porque isso acontece, a vingança e o ambiente errado nos conduzem à burrice espiritual. Meu Deus, Camila, que palavra forte, mas não tem outra palavra a não ser burrice. Herodias, ela poderia ter usado aquele momento para a mudança, perdão, recomeço, ela poderia pedir qualquer coisa. Ela estava diante do rei que inclusive disse: eu te dou a metade do meu reino. Mas ela escolheu a vingança. Chegou o momento da vingança. E o ódio, ele cega, gente. A raiva silencia a voz de Deus. E decisões tomadas no calor da emoção destroem oportunidades que jamais voltam. E quantas pessoas hoje perdem relacionamentos por orgulho, perdem portas abertas por raiva, perdem crescimento espiritual por não saberem perdoar, ficam ali com as suas vidas travadas. A vingança, ela destrói pontes. E muitas dessas pontes eram caminhos que Deus usaria para mudar uma vida inteira. E o que nós podemos tirar assim de aplicação prática para as nossas vidas? E eu creio que enquanto você ouvir essa mensagem, muito o Espírito Santo já foi falando ao seu coração. Antes de reagir, pergunte: esse ambiente em que eu me encontro, ele está me aproximando ou me afastando de Deus? Eu estou reagindo pela carne ou pelo Espírito? E vale a pena perder o meu futuro para satisfazer essa dor agora? Porque quando estamos feridos na carne, sem deixar que o Espírito Santo nos domine, a vingança, ela satisfaz a dor da carne, mas nos afasta de Deus e da sua vontade para a nossa vida. Não troque a sua bênção por vingança, não negocie seu propósito por causa de sentimentos passageiros. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e amor, nós entramos agora na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pai, visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Entra nos lares, entra nas famílias, entra nos corações. Onde há ódio, Senhor, libera perdão. Onde há raiva, libera paz. Onde há confusão, libera a sabedoria do alto. Nós te pedimos, Senhor, guarda as nossas decisões. Livra-nos de palavras precipitadas. Livra-nos de ambientes que nos afastam da Tua vontade. Livra-nos de escolhas feitas na emoção e não na direção do Teu Espírito. Abençoa as famílias representadas aqui. Restaura relacionamentos quebrados, aleluia. Restaura, Senhor. Cura feridas entre pais e filhos, entre casais, entre irmãos. Cura feridas de relacionamentos passados, Pai. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus Cristo que toda seta do inimigo contra essas casas cai por terra agora. Todo espírito de divisão, vingança e amargura está repreendido no nome de Jesus. Derrama sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria para agir e principalmente, Senhor, sabedoria para esperar. Mas não para se vingar, para esperar pelo Teu agir em situações que aos nossos olhos são injustas ou nos feriram. Guarda nossa mente, o nosso coração e o nosso futuro em Ti. Que ninguém aqui perca bênçãos por falta de domínio próprio. Que ninguém troque propósito por vingança.
Nós escolhemos o perdão, escolhemos a vida e escolhemos obedecer à tua voz. Declaramos lares protegidos, famílias alinhadas com o céu e corações cheios do teu Espírito Santo. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu fico muito feliz que você ouviu essa mensagem. Se você não me conhece, eu me chamo Camila Antoniazzi e é uma alegria servir ao Senhor aqui nesse canal, trazendo mensagens da parte dele. E eu quero te dizer que se essa mensagem te abençoou, ela também pode abençoar muito alguém que o Senhor trouxe na tua mente enquanto você ouvia essa palavra. Encaminha para essa pessoa, seja um canal de bênção através do compartilhamento da palavra de Deus. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. E, querendo o Pai, até o próximo vídeo.